E se o destino tivesse falhado? E se, naquele 15 de março de 44 a.C., as lâminas afiadas que perfuraram Júlio César nunca tivessem sido erguidas? E se o ditador vitalício tivesse sobrevivido ao ódio dos senadores e caminhado para fora da Cúria Pompeia intocado, ainda dono do poder absoluto? Imagine, o homem que conquistou a Gália, que atravessou o Rubicão desafiando a República, que esmagou Pompeu, continuando vivo. E cada passo seu ecoando pelas ruas de Roma como o som de uma eternidade alterada. O que teria sido do Senado, dos generais rivais, do próprio Império Romano? E, mais perturbador, o que teria sido do mundo em que vivemos hoje? Mas antes de mergulharmos nesse abismo de possibilidades, precisamos lembrar a cena real. Naquele dia, Júlio César caminhava confiante até a sessão do Senado. A primavera romana soprava seus ventos leves, mas o ar estava pesado com conspirações. Mais de 60 senadores, homens que se chamavam de libertadores, haviam jurado por fim a vida do homem que, aos olhos deles, ameaçava destruir a República. Entre eles, Marco Bruto, quase um filho para César. A emboscada foi brutal. Lâminas escondidas sob togas, punhos firmes e uma tempestade de golpes que transformou o ditador em mártir. César tombou aos pés da estátua de Pompeu, ensanguentado, pronunciando as palavras que ecoariam para sempre. Até tu, Brutus. Essa foi a realidade. Sua morte não apenas mudou Roma, mas lançou o mundo em uma espiral de guerras civis. Do sangue de César nasceu o Império, com Otávio Augusto como o primeiro imperador. A República morreu junto com ele, ou talvez tenha morrido muito antes. Mas aqui vem a pergunta que corrói como ferro em brasa. E se as facas não tivessem encontrado sua carne? E se por algum capricho dos deuses, os conspiradores tivessem hesitado ou sido descobertos? César sairia vivo da Cúria. E então, a história teria outro nome, outro rosto, outro destino. A República poderia ter sido esmagada sob seu punho de ferro. Ou talvez Roma tivesse se tornado ainda maior, mais ambiciosa, mais invencível. A questão é, sobreviveria o mundo ao peso de um homem que sonhava ser rei, mas que já era muito mais que isso? Um homem que queria reformar calendários, exércitos e sociedades, mas que também desejava moldar a eternidade com a própria imagem? Prepare-se, porque a partir de agora, caminharemos juntos neste universo paralelo. Um caminho onde Júlio César nunca foi assassinado. Um mundo em que Roma respira sob a sombra de um só homem, e cada escolha dele ecoará até os dias de hoje. Mas cuidado! O que vamos descobrir pode ser tão fascinante quanto aterrorizante. E o mais perturbador, talvez mais real do que pensamos. Se você também deseja explorar os segredos do IC, inscreva-se agora no canal. Aqui cada vídeo é uma viagem a um universo paralelo da história, onde nada é impossível. E assim, deixamos a pergunta suspensa no ar. Se César tivesse sobrevivido, teria Roma conhecido paz ou um destino ainda mais sombrio? A resposta começa na próxima parte. Roma desperta sob o sol de março. Mas, neste universo, não há sangue no mármore da Cúria Pompeia. Não há corpo tombado, não há grito de traição. Júlio César caminha entre senadores que, por medo ou hesitação, não ergueram suas lâminas. O murmúrio da conspiração morre em silêncio, engolido pelo peso da presença dele. César vive. E, com sua sobrevivência, algo mais nasce: o medo. Porque todos sabiam que aquela oportunidade perdida significava. Os libertadores não eram apenas conspiradores. Eram homens que acreditavam estar salvando Roma de uma tirania irreversível. Agora, derrotados, sem sequer ter lutado, eles se tornam prisioneiros de seus próprios segredos. Imagine a tensão nas ruas. Boatos se espalham como incêndio, queriam matar César.
os nomes dos traidores começam a circular e o ditador vitalício, com sua mente afiada, não ignora nada. Ele sabia que a conspiração existia, mas não sabia quem eram todos os envolvidos. Agora, cada olhar no Senado, cada mão escondida sob a toga é suspeita. E surge a pergunta: o que faz um homem que sobreviveu a uma conspiração? Perdoa ou pune? César, generoso em público, mas implacável em privado, talvez fingisse magnanimidade, apenas para esmagar seus inimigos na sombra. O Senado, que já tremia diante dele, agora se curva de vez. Não é mais uma questão de se Roma terá um rei, mas de quando ele decidir coroar a si mesmo. Na história real, a morte de César levou ao nascimento de Augusto e ao início do Império. Mas e se o próprio César tivesse sido o primeiro imperador? Não haveria espaço para Otávio. Não haveria Augusto. A face do Império seria eternamente a dele, o conquistador, o reformador, o ditador que escapou da morte. Pense nisso. As reformas que César já havia iniciado, redistribuição de terras, reorganização das províncias, a expansão do Senado, tudo seria aprofundado. E mais, o sonho que ele já murmurava em confidência de uma campanha contra os partas poderia enfim se tornar realidade. Roma não estaria apenas consolidada, estaria prestes a expandir ainda mais. Mas cada vitória tem seu preço, e cada escolha de César teria consequências que nem mesmo ele poderia prever. Afinal, como governar uma república em que todos sabem que ela já morreu, mas ninguém ousa enterrá-la? O silêncio no Senado não é paz, é apenas o prelúdio de uma tempestade. E a pergunta que ecoa, sombria, é: será que Roma suportaria um César imortal no poder? Ou o Império nasceria de forma ainda mais brutal? O futuro alternativo começa a tomar forma, e no horizonte, uma sombra se aproxima maior que qualquer vitória passada. O Senado está em silêncio. Não o silêncio respeitoso de uma assembleia organizada, mas o silêncio sufocante de homens que não ousam mais falar. Cada palavra mal calculada pode ser interpretada como traição. Cada olhar desviado pode ser lembrado por César, que agora observa tudo com uma calma inquietante. Roma inteira sabe. A conspiração falhou, e um homem que sobrevive à própria morte deixa de ser apenas humano. Torna-se mito em vida. O povo começa a sussurrar que César é protegido pelos deuses, que a fortuna caminha ao seu lado, que ninguém, nem mesmo dezenas de senadores armados, consegue quebrar sua vontade. E esse mito é perigoso, porque César, já antes ambicioso, agora tem a certeza de que seu destino é ilimitado. O calendário já leva seu nome. As moedas já trazem seu rosto. O Senado já o chamou de ditador perpétuo. Mas isso não basta. Ele quer mais. Ele deseja o título que Roma mais teme: Rex, rei. Imagine o impacto disso. A República, por séculos, foi construída sobre o ódio à monarquia. Roma nasceu da expulsão de um rei. Ser chamado de rei era quase um insulto, e ainda assim, César caminhava diretamente para esse destino. Se vivo, ele não teria apenas insinuado, ele teria se coroado. Mas o que significaria para Roma um rei em vida, não um herdeiro improvisado como Otávio, mas o próprio conquistador das Gálias? Um governante que já havia provado sua genialidade militar e sua frieza política? Roma não teria passado por uma transição gradual ao império. Ela teria sido esmagada, moldada e reinventada pelas próprias mãos de César. E a sociedade romana sentiria o peso dessa transformação. Os plebeus, acostumados a esmolas e festas, veriam em César um protetor quase divino. Os veteranos de guerra, já leais ao seu comandante, formariam um núcleo de um exército pessoal que obedeceria apenas a ele. Mais a nobreza, a aristocracia, aqueles que ainda lembravam os tempos em que o Senado governava, esses se tornariam fantasmas em seu próprio lar.
poderosos reduzidos a meros espectadores, vivendo com medo do olhar do ditador. E então surge a questão: até onde César iria? Ele já sonhava com a campanha contra os partas para vingar a derrota de Crasso. Se tivesse marchado para o Oriente, Roma poderia ter tomado territórios ainda maiores. Talvez até mesmo a própria Pérsia tivesse caído diante dele. Mas o império é feito de homens, e homens têm limites. Quanto mais poder César acumulasse, mais isolado ficaria. E o isolamento traz paranoia. E a paranoia, em Roma, era sempre o prelúdio de uma tragédia. No coração de Roma, o povo gritava seu nome. Mas nos corredores sombrios, onde o eco das togas se arrastava, o ódio e o medo cresciam novamente. Só que agora, César estava vivo, atento, implacável. E talvez, apenas talvez, os deuses tivessem permitido que ele sobrevivesse para arrastar Roma a um destino ainda mais sombrio do que a própria história real. O chão da cidade eterna já tremia sob o peso de um futuro incerto. E na próxima virada, esse futuro se tornará inevitável. Não há arma mais letal que o silêncio de César. Após escapar da emboscada, ele não ergueu a voz contra os conspiradores. Não os prendeu de imediato, não clamou vingança em praça pública. Ele apenas esperou. E esse silêncio foi mais aterrador do que qualquer grito. Os senadores que haviam planejado sua morte começaram a definhar. O medo os corroía por dentro. Eles não sabiam quando César agiria ou se já os havia marcado para morrer. Dias se tornaram semanas, e quando finalmente o ditador falou, sua voz soou como uma sentença divina. Roma não será governada por traidores. Um a um, os nomes foram revelados. Alguns desapareceram em circunstâncias misteriosas. Outros foram forçados ao exílio, banidos para sempre. E aqueles que ousaram desafiar sua autoridade foram executados em espetáculos públicos diante de uma multidão que aplaudia como se assistisse a um triunfo. César, que em vida real foi lembrado por sua clemência, neste universo paralelo, tornou-se um homem marcado pelo trauma da traição. O golpe que nunca aconteceu feriu mais fundo do que qualquer lâmina poderia ter feito. Sua generosidade morreu naquele dia, e em seu lugar nasceu uma fúria fria, calculada. O Senado, antes um símbolo de poder coletivo, agora não passava de um teatro vazio. Senadores sobreviventes, aterrorizados, levantavam-se apenas para aplaudir decisões que já estavam tomadas antes mesmo de qualquer votação. A República, que já agonizava, foi enterrada em silêncio. E César, em vida, ergueu sobre o túmulo dela o que ele sempre desejou: um trono. Mas havia algo mais. A vingança não se limitava aos homens. César começou a alterar a própria memória de Roma. Estátuas foram erguidas em sua honra, moedas cunhadas com sua imagem como pai da pátria. E até os deuses pareciam perder espaço diante de sua figura. O culto a César vivo nasceu, não como no futuro de Augusto, mas ali, de imediato, sob o peso da vingança. E o povo? O povo celebrava. Para os plebeus, o medo dos aristocratas era a justiça. Para os veteranos, o poder absoluto de César significava mais terras, mais riquezas, mais glórias. Eles não viam tirania. Eles viam redenção. Mas quanto mais alto o homem sobe, mais escura se torna a sombra que o segue. Com o Senado destruído e a oposição esmagada, restava apenas um limite a ser rompido: o do mundo conhecido. E César já olhava para além das fronteiras, para o Oriente, para o Império dos Partas, para a vingança que Roma sonhava desde a derrota humilhante de Crasso em Carrás. Roma, sob César, não seria apenas eterna, seria insaciável. E
cada passo desse novo caminho nos leva a uma pergunta sombria. Se a morte de César deu origem a Augusto e ao império que conhecemos, o que nasceria de um César vivo, vingativo e invencível? O destino do mundo estava prestes a mudar para sempre, e o primeiro eco dessa transformação seria ouvido no campo de batalha. O silêncio do Senado já não importava. Os inimigos estavam mortos ou exilados. Roma era dele. E para um homem que já havia conquistado a Gália, atravessado o Rubicão e destruído Pompeu, o mundo parecia pequeno demais. Júlio César começou a olhar para o Oriente, não apenas como um general que sonha com glória, mas como um imperador que deseja eternidade. Seu objetivo era claro: esmagar os partas, os mesmos que haviam humilhado Roma em Carras, onde o general Crasso caiu e as águias legionárias foram capturadas. A vingança não era apenas política, era quase religiosa. César sabia o que essa campanha significava. Tomar a Pártia não seria apenas vingar Roma, mas abrir caminho para ainda mais conquistas. Do Oriente Médio até a Índia, dos desertos até as rotas de seda, o mundo inteiro poderia se curvar diante das legiões romanas. E no coração desse projeto, uma ambição maior que qualquer outra: unir Ocidente e Oriente sob um único cetro. Imagine a cena: as legiões marchando pelo Eufrates. Normalmente Roma temia aquele rio como fronteira natural, mas sob César ele se tornaria apenas uma ponte para o impossível. Cidades inteiras, templos dourados, caravanas de riquezas, tudo cairia sob a sombra da águia romana. E não era apenas guerra. César já falava em reformas que preparariam Roma para esse novo mundo. Mais estradas, mais colônias, uma reorganização completa das províncias para alimentar o monstro de expansão. Ele não queria apenas vencer batalhas, queria fundar um império universal. Mas havia algo mais sombrio por trás desse sonho. O Oriente sempre fascinou Roma, mas também a transformou. A riqueza, os costumes, as religiões estrangeiras, tudo isso penetraria no coração da cidade eterna. E se César tivesse vencido, Roma talvez não permanecesse apenas romana. Ela poderia ter se tornado algo muito maior, ou muito mais instável. E surge o dilema: um império tão vasto poderia sobreviver? Ou o próprio excesso de conquistas teria sido sua ruína? A grandeza e a decadência sempre caminham lado a lado. E César, ao desafiar os limites do mundo conhecido, talvez estivesse abrindo a porta para um colapso ainda mais rápido. No entanto, para os romanos daquele tempo, nada disso importava. O povo gritava por guerra, os veteranos sonhavam com saques, e César via diante de si a chance de se tornar não apenas ditador, não apenas rei, mas algo maior: senhor do mundo. E assim, enquanto as legiões afiavam suas espadas e marchavam em treino pelas ruas, Roma se preparava para a campanha que poderia mudar tudo. Uma guerra que não era apenas contra os partas, mas contra os próprios limites da história. Mas nenhum império nasce sem fissuras. E as sombras de Roma, mesmo sob César, estavam apenas esperando a hora certa de despertar. As legiões já marchavam rumo ao Oriente. O som dos estandartes batendo contra o vento ecoava como trovões. Para os soldados, era a promessa de riquezas. Para César, era a chance de gravar seu nome não apenas na história de Roma, mas na memória da humanidade. Mas enquanto ele avançava contra os partas, algo mais silencioso acontecia em Roma. Um império não é apenas feito de batalhas, é feito de governança, de controle, de equilíbrio. E com César ausente, a cidade eterna se tornava um palco de tensões contidas. No Senado, os poucos aristocratas que restavam viviam sob humilhação. Sabiam que não passavam de marionetes, mas ainda assim buscavam maneiras de recuperar poder. Sussurros voltavam a percorrer os corredores de mármore. Planos eram traçados às escondidas. Eles não ousavam enfrentar César diretamente, mas sabiam que, longe,
em terras estrangeiras, até o homem mais poderoso pode se tornar vulnerável. Nas ruas, a plebe oscilava entre entusiasmo e inquietação. A ausência do ditador significava menos festas, menos espetáculos. E Roma era uma cidade faminta de pão, de sangue e de distrações. Se o fluxo fosse interrompido, a lealdade do povo poderia vacilar. E havia ainda os generais. César sempre soube que a maior ameaça ao poder romano vinha de seus próprios comandantes. Homens que comandavam legiões tinham poder suficiente para moldar o destino da república. Na realidade que conhecemos, seria Otávio, Marco Antônio e Lépido os que se ergueriam após sua morte. Mas neste universo, com César vivo e marchando ao Oriente, esses homens ainda existiam. E cada um deles esperava a sua hora. A guerra contra os partas poderia ser gloriosa ou desastrosa. Se César vencesse, Roma se curvaria ainda mais a ele. Mas se falhasse, ou se morresse em campanha, o vácuo de poder abriria as portas para uma guerra civil ainda mais brutal do que aquela que realmente aconteceu. E aqui nasce o paradoxo. A sobrevivência de César o levou a tentar algo maior que Roma. Mas, ao fazer isso, ele deixava a cidade eterna vulnerável. Uma fera sem domador, pronta para devorar a si mesma. Nas tavernas, vozes já se perguntavam: e se César nunca voltar? Nas casernas, veteranos murmuravam sobre dividir lealdades entre o ditador ausente e generais cada vez mais influentes. E, no coração de Roma, as sombras de poder cresciam aguardando apenas a centelha que incendiaria o mundo. Porque o império pode marchar até os confins da terra, mas sempre será traído pelo que permanece em casa. O destino agora balança sobre uma lâmina invisível, e cada passo das legiões no Oriente aproxima Roma de sua hora mais sombria. O sol ardia sobre as planícies do Oriente. As legiões romanas, disciplinadas como engrenagens de ferro, avançavam contra os partas com uma determinação implacável. O inimigo que um dia havia humilhado Roma agora tremia diante de César. A batalha foi brutal. Arqueiros a cavalo disparavam flechas em enxames, como nuvens de morte, mas as legiões resistiam, escudo contra escudo, como muralhas vivas. César, velho mas ainda com o olhar do estrategista que nunca falhou, transformava cada recuo em armadilha, cada investida em massacre. E quando a poeira baixou, o impossível havia acontecido. Os partas estavam derrotados. Roma tinha sua vingança. As águias perdidas de Crasso foram recuperadas, e o nome de Júlio César ecoava não apenas no Senado, mas nas areias da Mesopotâmia, nos palácios dourados, nas caravanas da Rota da Seda. Ele não era mais apenas ditador de Roma, ele era o senhor do mundo. Mas a vitória trazia consigo algo ainda maior. Com a queda da Pártia, novas rotas comerciais se abriam. O ouro, as especiarias, as sedas do Oriente começaram a fluir em direção a Roma. Uma riqueza inimaginável, capaz de transformar a própria identidade da cidade eterna. Roma já não era mais uma república disfarçada de império. Era um império absoluto, moldado por um único homem vivo. E César, ele sabia que havia cruzado um limiar sem retorno. Vencer os partas não era apenas conquistar um inimigo, era desafiar a ordem natural do mundo. Ninguém até então havia conseguido unir tanto território sobre um só nome, nem Alexandre, nem os antigos reis do Oriente. A comparação com os deuses já não era apenas metáfora. Mas quanto mais alto o homem sobe, maior a queda que o espera. Roma, alimentada por riquezas estrangeiras, começava a mudar. O povo se embriagava de luxo, os generais se enchiam de ambições, e no coração da cidade, a aristocracia, humilhada, mas não destruída, sonhava novamente com vingança. Porque César podia conquistar o Oriente, mas poderia conquistar a alma de Roma.
E é aqui que o destino se curva em silêncio. O homem que sobreviveu à traição, que destruiu o Senado, que esmagou os partas, agora enfrenta seu inimigo mais perigoso, o tempo. Roma não é eterna sem sangue. E quanto mais poder César acumula, mais inevitável se torna o preço desse poder. O senhor do mundo retornaria a Roma triunfante. Mas no fundo das ruas estreitas, nas sombras das casas aristocráticas, outra conspiração já começava a nascer. E desta vez, talvez nem os deuses conseguissem protegê-lo. Roma nunca havia visto nada igual. As ruas estavam cobertas de flores. As multidões gritavam como se os próprios deuses tivessem descido do Olimpo. E, de certa forma, tinham. César retornava, não apenas como ditador, não apenas como conquistador, mas como algo maior. Um homem que havia sobrevivido à traição. Um homem que havia derrotado os partas. Um homem que agora era maior que a própria república. Ele desfilava em sua biga, cercado pelas águias recuperadas, pelo ouro saqueado pelos exércitos que o seguiam como se fosse um deus vivo. E em cada rosto da multidão havia êxtase, mas também medo. Porque todos sabiam que Roma não tinha mais equilíbrio. Não havia Senado, não havia República. Havia apenas ele, César, coroado pelo povo, já não escondia sua ambição. Rei? Imperador? Deus? Os títulos já não importavam. Na prática, ele era tudo isso. E Roma respirava sob seu domínio absoluto. Mas aqui está a ironia cruel do destino. Quanto mais absoluto o poder, mais frágil ele se torna. Um império tão vasto, um homem tão grandioso, só podia gerar uma sombra igualmente colossal. Generais ambiciosos aguardavam sua hora. A aristocracia, mesmo humilhada, tramava em silêncio. E o povo, volúvel como sempre, aplaudia hoje, mas poderia apedrejar amanhã. O mundo que César criou não precisava de sua morte para explodir em guerras civis. Sua própria vitória já havia plantado as sementes da instabilidade. Porque nenhum homem, por maior que seja, pode carregar eternamente o peso de um império sem que ele mesmo se torne prisioneiro. E assim, neste universo paralelo, Júlio César não morre sob as lâminas no Senado. Ele vive, ele conquista, ele se torna senhor do mundo. Mas Roma, ao ser moldada à imagem de um único homem, perde sua alma coletiva. E talvez, no fim, o resultado não fosse menos sangrento, apenas mais lento, mais inevitável, mais profundo. E surge a pergunta final, a mais perturbadora de todas. Será que o assassinato de César não foi, paradoxalmente, o que salvou Roma de um destino ainda mais sombrio? Será que sua morte não foi apenas uma tragédia, mas também uma libertação? E se Júlio César nunca tivesse sido assassinado? Talvez Roma tivesse conquistado o mundo inteiro, mas talvez tivesse perdido a si mesma. Se você gostou dessa jornada pelo E Se, inscreva-se agora no canal. Aqui, cada história é uma viagem a universos paralelos da história, onde nada é impossível e cada detalhe pode mudar o destino da humanidade.